Olá, hoje a gente vai mergulhar num relato muito íntimo, quase um sussurro, sobre aquela luta interna para encontrar um pouco de calma no meio do caos da mente. É uma jornada sobre o que a gente pode chamar de o sopro que salva. E a história já começa assim, né? Com uma simplicidade que é até poderosa. Era à noite. Uma frase curta que já prepara o cenário, não para um evento lá fora, mas para um estado de espírito. E logo em seguida, a gente já percebe que a coisa é bem mais profunda. Fica claro que não estamos falando do tempo cronológico, mas de uma experiência interna, algo muito mais pessoal e complexo. E isso nos leva à primeira parte dessa jornada, a noite sem fim. Aqui a escuridão não tem a ver com as horas que passam no relógio, mas com aquele sentimento que parece que nunca vai ter um amanhecer. Olha que jeito forte de colocar isso. Não é uma noite que a gente vive, é uma noite que de repente mora dentro da gente. Uma escuridão que parece inescapável, que se torna parte de quem se é naquele momento. É aquela sensação de estar completamente perdido, sabe? Como se estivesse numa montanha escura, sem lógica, com os sons da floresta te engolindo. É uma imagem que mostra perfeitamente como o caos de dentro faz o mundo de fora parecer hostil, confuso, e isso só aumenta o medo. E a coisa não para por aí, ela se intensifica. A gente entra agora no que o texto chama de o peso da sombra. É aqui que aquele medo abstrato começa a virar uma coisa quase palpável, uma presença que oprime. De repente, a tensão sobe de uma vez. Gritos. A primeira coisa que vem à mente é um perigo externo, certo? Mas a fonte desse terror muda completamente o cenário. Não vinha do mundo ao redor, não era nada disso. E aí vem a revelação, que é de arrepiar. Os gritos vinham de dentro. Era a própria mente gritando, pedindo socorro. Um momento de clareza aterrorizante sobre de onde vinha toda aquela angústia. Mas o que era essa sombra, afinal? O relato descreve como uma presença pesada, sabe? Uma maldade que era sentida como um peso físico no peito. E o ponto central aqui é a exaustão, o cansaço total, a mente simplesmente implorando por uma trégua, por um fim para aquele pesadelo que parecia real demais. E é bem nesse momento, quando tudo parece absolutamente insuportável, que acontece uma virada. Essa parte é sobre o sopro que salva. Um momento totalmente inesperado de mudança que simplesmente corta a escuridão. Então, vem no auge do desespero, acontece alguma coisa, uma mudança. Mas o que exatamente? E a resposta é surpreendente de tão simples. E misteriosa também. Foi um sopro, uma brisa. Não foi uma grande revelação. Não foi uma luta heróica. Foi algo pequeno, gentil e, de certa forma, inexplicável. O efeito disso foi imediato e total. Sabe, entrou e acalmou o coração. E com essa calma, o medo foi embora, a tal da sombra se dissolveu e o pesadelo simplesmente acabou. Sem um grande final, sem uma resolução, só um fim. A experiência em si termina ali, mas é aí que a reflexão de verdade começa. Essa próxima parte aborda justamente isso, as perguntas que ficam. Toda a incerteza que essa experiência deixou para trás. E o dilema central fica no ar, né? Aquilo foi um ato de salvação ou foi uma rendição? Aquele momento foi um pedido desesperado de ajuda ou foi o começo de um adeus silencioso? A resposta não é nada clara. E aqui a gente chega na aceitação. A conclusão é que talvez a resposta nunca venha. Mas a experiência, a sensação daquele sopro, aquilo foi real. E no final das contas, a validade desse sentimento é o que importa. Isso basta. Então, o que a gente tira disso tudo? Esta última sessão, o valor do sopro, concentra a mensagem central da história, sobre encontrar salvação nos menores, mais inesperados momentos. E isso redefine completamente a ideia de ser salvo, né? Não se trata de um evento grandioso. É qualquer coisinha, por menor que seja, que consegue acalmar o peito no meio da escuridão. É aquele pequeno momento que impede a gente de desabar por completo. A conclusão reforça uma ideia muito poderosa. Talvez a gente nunca tenha todas as respostas. E talvez a salvação não venha da forma como a gente imagina ou espera. A gente tem muito essa imagem, né, de que salvação é encontrar uma luz brilhante no fim do túnel. Mas este relato sugere uma coisa bem diferente, algo mais sutil e, quem sabe, até mais acessível. E aqui está a mensagem final, que ecoa de uma forma muito bonita. Às vezes o que salva a gente não é a luz, é só um sopro leve dizendo: calma,
a gente ainda está aqui. Uma pequena, mas poderosa afirmação de presença, de resistência. Fica a reflexão, né? Sobre quais são os sopros nas nossas vidas.